Olá, pessoal! Conforme combinado, eu estou aqui para continuar a leitura de O Uruguai com vocês, por meio de vídeo, porque não é possível fazer a leitura integral da obra em aula. Então, O Uruguai, poema épico de Basílio, que narra a Guerra Guaranítica que ocorreu entre 1754 e 1756. Antes de continuarmos a leitura de onde paramos em aula, vou fazer um breve resgate do que já foi lido. Então, nós iniciamos a leitura de O Uruguai sendo transportados para um cenário em que acabou de ocorrer uma guerra. Há corpos, sangue, ainda se escuta a irada artilharia. O narrador invoca a musa, uma característica bem comum das epopeias. Ele invoca a musa e pede para que o herói seja honrado. O herói é o general Gomes Freire de Andrada, mas na obra Andrada é chamado de Andrade. Então ele é sempre chamado de General Andrade. Ele é o herói nominal desta obra. Então o narrador dedica seu poema ao excelentíssimo senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado, o irmão de Marquês do Pombal, e pede para que esse senhor Francisco Xavier proteja seus versos. De fato, protegeu, né? Porque estamos nós aqui, 3 séculos após a publicação de Uruguai, lendo o poema épico de Basílio da Gama, lendo e estudando. Então, de fato, sua narrativa foi levada à posteridade. Depois disso, nós somos apresentados então ao general Andrade, ao herói nominal da narrativa. Ele já está acampado ali nas terras próximas às aldeias indígenas, às missões, território que deve ser ocupado pelos portugueses. Então, o general Andrade, o português general Andrade, já está ali para demarcar as terras e para tomar posse das terras dos portugueses. Mas ele está aguardando reforços, né? Porque ele sozinho, ele e as tropas dele não vão encarar os índios sozinhos, então eles estão aguardando reforços. E os reforços estão chegando. Um mensageiro traz um recado de Catânio, um general espanhol, que diz estar vindo em socorro de Andrade. Logo depois ele recebe uma outra mensagem, agora do coronel Almeida, que também diz estar vindo em seu socorro. E aí então o general Andrade fica contente, se empolga e manda uma mensagem para Catânio, combinando o lugar e horário para se encontrarem, para que as tropas portuguesa e espanhola se encontrem. Então eles se encontram. Quando eles se encontram, o general Andrade, o general português, faz com que seu exército desfile para Catânio. Aí o general espanhol fica vendo todo aquele desfile dos soldados portugueses. O general Andrade quer se mostrar, né? Depois desse desfile, eles vão ceiar, se alimentar. Há um músico entre os soldados, esse músico é cantando os grandes feitos do nosso herói, o português Andrade. E como se ele fosse um Hércules, né? Lembra que eu até comentei isso? Depois, então, que eles comem, que o músico canta em louvor aos feitos do general Andrade, o general Catânio quer saber, afinal, Andrade, por que da guerra? Claro que ele faz uma ideia, né, Aliás? Claro que ele sabe, mas ele quer ouvir da boca do próprio general Andrade qual é o motivo da guerra. Então, todos se calam e agora o general Andrade vai começar a contar para Catânio qual é o motivo da guerra. Só um pouquinho. Eu fico segurando, mas depois eu tiro aqui.
Então, agora eu vou continuar a leitura na página 47, né? Para quem está com o livro pode acompanhar na página 47. Quem está com a versão digital eu já não sei, mas a versão digital tem poucas páginas, porque não tem toda essa explicação histórica, a versão em prosa, né? Também. Então, na versão digital está ainda no começo, porque estamos ainda no canto primeiro. Então, eu vou continuar pelo terceiro verso da página 47. Uma aguinha, gente, que já cansei aqui. Então, fala do Andrade, do general Andrade. O nosso último rei e o rei de Espanha determinaram por cortar de um golpe, como sabeis, neste ângulo da terra, as desordens de povos confinantes. Que mais certos sinais nos dividissem, tirando a linha de onde a estéril costa e o cerro de Castilhos o mar lava, ao monte mais vizinho, e que as vertentes os termos do domínio assinalassem. Vossa fica colônia, e fica o nosso 7 povos, que os bárbaros habitam. Naquela oriental vasta campina que o fértil Uruguai discorre e banha. Então aqui ele está descrevendo o Tratado de Madrid. Tratado de Madrid que determinou que a colônia do Sacramento fica para os espanhóis, então por isso que ele diz, vossa fica a colônia. Então o general português Andrade diz para o general espanhol, para vocês fica a colônia. Para nós, portugueses, fica a região dos 7 povos, aquela região como eu mostrei para vocês no mapa, onde hoje é o atual Rio Grande do Sul. Aquela região era dominada pelos padres jesuítas espanhóis. No Acordo de Madrid, o tratado é que aquela região seja entregue aos portugueses. Então, índios e padres tinham que sair dali. Podia esperar que uns índios rudes, sem disciplina, sem valor, sem armas, se atravessassem no caminho aos nossos e que lhes disputassem o terreno? Enfim, não lhes dei ordens para a guerra. Frustrada a expedição, enfim voltaram. Então o general Gomes Andrade ficou responsável por demarcar as terras e iniciar ali a colonização, né, dos portugueses. Mas quando os soldados chegaram àquela região, os indígenas atrevidos, rudes, impediram os soldados de avançarem, impediu que os portugueses tomassem conta daquela região. Como Andrade não estava esperando aquilo, ele manda os soldados voltarem. Vamos voltar, não vai ter guerra por enquanto. Com vosso general me determino a entrar no campo juntos, enxergando a doce volta da estação das flores. Então ele diz que conversou com o general espanhol, então que ele diz com o vosso general, ele está conversando com Catânio. Então ele diz que com o general espanhol, ele se determina a voltar à região, e agora sim preparado para a guerra, se tivesse que haver, e tomar aquela região, tomar aquelas terras. Isso na primavera, na estação das flores. Não se contém tantos índios atrevidos, olha que índios atrevidos. Juntos um nosso forte entanto assaltam, e os padres os incitam e acompanham. Os indígenas assaltam o forte dos portugueses, e os padres estão lá junto com os indígenas, segundo o narrador. Que, a sua descrição, só eles podem aqui mover ou sossegar a guerra. Os índios que ficaram prisioneiros, ainda os podeis ver neste meu campo. Então, os índios que ficaram prisioneiros nesse assalto, porque eles, né, os portugueses conseguiram prender alguns índios, esses índios ainda estavam ali aqui no campo, presos.
Deixados os quartéis, enfim partimos, por diversas estradas, procurando tomar no meio sebelados povos. Por muitas léguas de áspero caminho, por lagos, bosques, vales e montanhas, chegamos onde nos impede o passo arrebatado e caudaloso rio. Esse é o rio Jacuí. Por toda a oposta margem se descobre de bárbaros o número infinito que ao longe nos insulta e nos espera. Então, o que ele diz aqui? Que o rio, eles começam a marchar, né, em direção às terras que os portugueses devem ocupar, mas as águas impedem a continuação. Há um rio muito caudaloso e impede que as tropas portuguesas avancem. E aqui, a maneira como ele narra é até engraçada. Eu faço uma cena engraçada aqui na minha cabeça, por conta dessa narrativa. Ele diz que, do outro lado, os portugueses são impedidos de seguir, né? Por conta do rio. Mas, do outro lado, os indígenas estavam insultando os portugueses e esperando eles. Aí eu fico imaginando os índios lá de longe, protegidos, né, pelo rio, fazendo assim, que nem criança faz, pirraça assim para adulto, sabe? Eu imagino os índios fazendo isso para os portugueses. Aqui vocês não nos pegam. Enfim. Preparo curvas, balsas e pelotas, e em uma parte de passar aceno, enquanto em outra passo oculto as tropas. Então ele prepara barcos. Aí o que ele faz? Ele tenta enganar os índios. Ele finge que vai passar de um lado, mas passa as tropas por outro lado. Quase tocava o fim da empresa, então ele estava quase terminando de enviar suas tropas, quando do vosso general um mensageiro me afirma que se havia retirado. Do vosso general, ele está falando Catânio. Então ele está dizendo que ele recebe uma mensagem de que o general espanhol havia se retirado da guerra. A mensagem dizia o seguinte: a disciplina militar dos índios tinha esterilizado aqueles campos. Que eu também me retire e me aconselhe. Então, o que é esterilizar os campos? Os indígenas, eles colocavam fogo nos campos para matar o pasto, para que os cavalos não pudessem pastar. E os gados ficavam passando fome, né? Os cavalos ficavam passando fome. E então o general resolve sair da guerra, se retirar. Mas aqui no livro há um asterisco com uma nota do autor. E nessa nota, Basílio cita que há um outro motivo, além da seca do pasto, para os espanhóis se retirarem da luta. Esses espanhóis tinham recebido cartas que vinham da corte de Madrid, colocando em dúvidas a necessidade do conflito. Disse que eram os padres que estavam conseguindo o envio dessas cartas, e aí ele responsabiliza os padres, né? Então, os espanhóis estavam recebendo cartas, colocando em dúvida a necessidade da guerra, e o Basílio atribui o envio dessas cartas aos padres. E olha o que ele diz aos padres. Ele diz que os padres maquinavam uma maneira de impedir essa guerra, né? Porque, claro, assim que os portugueses, acompanhados das tropas espanholas, chegassem até as aldeias indígenas, é claro que haveria uma carnificina, como houve de fato. Os padres queriam impedir isso, e aí a gente crê que os padres queriam impedir isso para que não houvesse a carnificina com os indígenas, mas para Basílio os padres queriam impedir isso para manterem a região, né? Na verdade, eles não tinham sentimentos bons para com os indígenas. Eles faziam isso porque queriam tomar conta daquele território para Basílio. É isso que ele vai deixar claro na obra dele. E ele atribui esse valor maquiavélico aos padres, que os padres maquinavam uma maneira de manter aquela região. Então, o general
Almeida, não, o general Andrade fica muito furioso quando fica sabendo que o general espanhol saiu da guerra. Irado, não o nego, lhe respondo que para trás não se mover um passo. Venha quando puder que eu firmo ou espero. Deu para entender, ele ia continuar ali. Porém o rio e a forma do terreno não faz não vista e nunca usada guerra. Sai furioso do seu seio e toda vai alagando com o desmedido peso das águas a planície imensa. As águas invadiu a planície, invadiu tudo, inundava tudo. Depois, aos altos ramos, pouco a pouco, fomos tomar na região do vento a habitação dos leves passarinhos. Perdão, eu pulei uma parte aqui, gente. As tendas levantei primeiro aos troncos, depois aos altos ramos, pouco a pouco. Fomos tomar na região do vento a habitação dos leves passarinhos. Levantaram tenda lá no alto das árvores, gente, disputando espaço com os passarinhos. Por causa da água. A água tinha inundado tudo, né, as águas do rio. A habitação tece o emaranhadíssimo arvoredo, verdes, irregulares e torcidas ruas e praças, de uma e de outra banda. Cruzadas de canoas, tais podemos, com a mistura das luzes e das sombras, ver por meio de um vidro, transplantados ao seio de Adria, ao seio de Veneza, os nobres edifícios e os jardins que produz outro elemento, e batidas do remo e navegáveis as suas da marítima Veneza. Então ele olha toda aquela região de campo, de árvores e de rio, e parece que eles têm uma ilusão de estarem vendo ali a própria Veneza, a cidade de Veneza. 2 vezes a lua prateada curvou no céu sereno os alvos cornos, e ainda continuava a grossa enchente. 2 vezes a lua prateada curvou no céu, isso quer dizer que passaram 2 meses. 2 meses se passaram e ainda continuava a grossa enchente. Tudo nos falta no país deserto, já estava acabando tudo para eles, né? Estava faltando tudo já. Tardar devia o espanhol socorro. Então, os espanhóis tinham se retirado e estavam tardando a retornar, né? Porque o general espanhol tinha dito, né? Vamos retornar em um momento melhor. O general Andrade ficou lá aguardando esse momento melhor, mas 2 meses se passaram e os espanhóis não tinham voltado. E de si nos lançava o rio e o tempo. Cedi e retirei-me às nossas terras. Deu fim a narração invicto Andrade, e antes de se soltar o ajuntamento com os régios poderes que ocultara, surpreende os seus e os ânimos alegres, enchendo os postos todos do seu campo. O corpo de dragões a Almeida entrega, e campo das mercês o lugar chama. O que isso quer dizer, gente? Depois de 2 meses aguardando o socorro dos espanhóis, o Andrade resolve voltar para sua terra. Levar toda a sua tropa de volta à sua terra, desiste daquela expedição. E essa expedição aconteceu no ano de 1754. A primeira expedição que os portugueses, junto aos espanhóis, fizeram, que conseguiu avançar um pouco aí, mas não chegaram a ter um contato físico, mesmo um conflito com os indígenas. A enchente ali do rio e a esperteza dos indígenas em esterilizar o campo impediram que as tropas avançassem. Então, eles tiveram que retornar com essa expedição frustrada, a expedição de 1754. Andrade está contando isso a Catânio. Então, contou o motivo da guerra. O motivo é o Tratado de Madrid, é porque os indígenas não aceitavam as ordens do rei, quer dizer, entregar aquela região aos portugueses. E isso, para o narrador, para o autor da obra, porque os índios porque os padres estavam manipulando os índios a não aceitarem as ordens do rei.
Então ele conta que o motivo da guerra é essa, porque os indígenas não queriam deixar o local que eles habitavam para que os portugueses pudessem ali se estabelecer. E aí ele aproveita e conta como ocorreu a primeira expedição para tentar tomar a região. Tudo isso que ele contou foi essa expedição de 1754, que não deu certo. E depois disso, para alegrar os ânimos daqueles homens que estavam ali, para uma segunda tentativa de tomar aquelas terras, ele começa a conceder promoções aos homens que estavam ali. A princípio, ele estava escondendo que tinha poderes concedidos pelo rei, né? Ele diz aqui: com os régios poderes que ocultara, que escondera, surpreende os seus e os ânimos alegres. Então ele começa a distribuir poderes, terras, enfim, benesses para os generais que estavam ali, né, os homens que estavam à frente das tropas, para animar os ânimos de todos e eles se sentissem revigorados e preparados para a guerra iminente. Que agora eles esperavam que houvesse de fato aí um conflito entre as tropas portuguesas e espanholas contra os indígenas e esperavam tomar a região. Enfim, acabou o canto primeiro. Farei um segundo vídeo para ler para vocês o canto segundo.